Bom dia a todos. Nós louvamos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estarmos nessa casa de oração para adorarmos a Deus, bendizer o nome do Senhor. E nessa feita, mais uma vez para celebrarmos a Santa Ceia do Senhor, a mesa santa do Senhor, né? Que Cristo conquistou na cruz, esse privilégio para nós. Antes de nós lermos o texto bíblico, eu gostaria de fazer uma introdução aqui com os irmãos sobre o que tem acontecido no nosso país e que a igreja realmente precisa estar atenta e em oração, vigilante, né? Para ser a igreja do Senhor. Lá pelos idos da Segunda Guerra Mundial, se pensou na igreja de duas formas. Pensou-se na igreja como igreja confessante e pensou-se na igreja como igreja militante. A igreja confessante, segundo se dizia, era aquela igreja que confessava a fé, mas que aceitava passivamente o nazismo imposto por Hitler, não só na Alemanha, mas também no mundo inteiro. A igreja militante era aquela igreja que se entendia igreja e, portanto, militava os valores do reino de Deus na terra. Concordo com as duas definições, mas o grande problema desse conceito na época, para mim, é que isso foi entendido de forma separada, como se a igreja pudesse ser ou uma coisa ou outra coisa. E o que de fato acontecia naquela época. Mas olhando para a Bíblia Sagrada, irmãos, nós entendemos que a igreja é as duas coisas. A igreja é confessante e a igreja é militante. E com exatamente essa ordem para os fatores. A igreja primeiramente é confessante, porque a igreja está pautada em uma confissão de fé. E essa confissão de fé é a palavra de Deus. A igreja, ela existe para confessar, para declarar que a palavra de Deus é a verdade. Mas a igreja também é militante, por quê? Porque quando justamente ela levanta o estandarte da palavra de Deus, ela levanta a bandeira da palavra de Deus, ela está militando no reino de Deus e pelo reino de Deus na terra. E isso não tem nada a ver com engajamento sociopolítico, porque a igreja nunca precisou disso para ser igreja. A igreja nunca precisou estar engajada sociopoliticamente para ser igreja. Muito pelo contrário, a história da igreja está aí para mostrar que a igreja sempre existiu sendo atacada, sendo perseguida, sendo não só ameaçada, mas também, em não poucas vezes, sendo dilacerada, humanamente falando, justamente porque, primeiramente, ela era colocada à margem do sistema, e uma vez que ela era empurrada para fora do sistema, ela era cobrada para apoiar o sistema, e ela não fazia isso, porque ela só reconhece, não vou usar o verbo do passado, porque isso não ficou no passado, ela só reconhece desde sempre um senhorio sobre ela, que é o senhorio do Senhor Jesus Cristo. E, embora a Bíblia Sagrada, irmãos, esteja substancialmente ensinando a cada um de nós que os cristãos, para a glória de Deus, para a honra de Deus, eles precisam estar sujeitos às autoridades constituídas. Nós não temos a opção de não estarmos sujeitos às autoridades constituídas, não porque elas têm as armas nas mãos, não porque a prefeitura tem a guarda municipal, o governo do estado tem a polícia militar e o governo federal tem as forças armadas. Não.
Nós estamos sujeitos às autoridades porque Deus, o nosso Deus, a única autoridade suprema do universo e a única autoridade até as últimas circunstâncias sobre a vida da igreja, diz que nós precisamos estar. Mas esse mesmo Deus é o Deus que nos proíbe terminantemente de nos colocarmos em uma posição passiva, numa posição resignada e até mesmo numa posição covarde, quando alguém tenta usurpar a autoridade que só Deus tem sobre a vida da igreja. É por isso, meus queridos, eu já falei isso aqui talvez 2 ou 3 vezes e nunca é muito repetir. A história também está aí para mostrar que a igreja, o cristianismo, eles chamam de cristianismo, eu prefiro chamar de igreja, porque é isso que nós somos. A igreja sempre foi o último obstáculo para um regime totalitário. No mundo inteiro. A igreja sempre foi a grande barreira, o grande obstáculo para que um regime totalitário, para que homens ímpios, para que homens inimigos da cruz, inimigos de Deus, inimigos da fé, por estarem em posição de autoridade que, humanamente falando, lhes foi conferida por nós, povo, eles usurpassem dessa autoridade para fazer da igreja o seu quintal, fazer da igreja o seu puxadinho. A igreja só tem uma autoridade suprema, e o nome dela é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a história também vai mostrar, meus irmãos, que a igreja nunca pegou em armas para defender as suas portas. A história vai mostrar, pelo menos estou falando da igreja bíblica, que a igreja nunca entrou em guerra armada para defender a sua fé, mas a igreja sempre se dispõe a, se preciso for, morrer para manter a fé. Portanto, meus queridos, eu faço essa introdução aqui, porque exatamente no dia de hoje nós começamos uma oração aqui e consagração em favor do nosso país, porque coisas têm acontecido em que uma nação como o Brasil, por exemplo, que é uma nação historicamente cristã, é bem verdade que o cristianismo, lamentavelmente, chegou aqui sem Bíblia. Chegou aqui sem Bíblia e permaneceu assim por 300 anos. Mais de 300 anos, na verdade. E a Bíblia só foi chegar no Brasil depois de quase 350 anos que esse país havia sido descoberto. Mas ainda assim, tradicionalmente, um país cristão que preserva valores familiares, que preserva valores caros, tão caros para a civilização ocidental, porque a civilização ocidental só existe e só se mantém por causa desses valores fundamentados na ética judaico-cristã. E esperneie quem quiser espernear, mas é isso é história, isso não é invenção, isso não é ideologia, ao contrário de outras coisas. Isso é fato. E a sociedade, a civilização ocidental só se mantém de pé por causa desses pilares, que lamentavelmente têm ruído, têm sucumbido. E se esses pilares caírem, meus queridos, toda a civilização ocidental cai junto. E é exatamente esse o plano que está por trás de todo esse lobby, de todo esse financiamento ideológico. Mas a igreja continua sendo igreja. E vai permanecer assim até o dia do arrebatamento. O homem não extingue a igreja, nunca extinguiu e não extinguirá a igreja do Senhor Jesus. Ela foi criada por Deus na terra e vai sair da terra porque Deus vai chamá-la para si. Ela não será extinguida por artifícios humanos.
por tirania. Ela não será extinguida por usurpação de poder, porque o poder, o Todo-Poderoso, é justamente o dono dela. Dia 11 desse mês, hoje é 1º já, né? Será votada na Suprema Corte do nosso país uma ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. O nome é bonito, né? Mas é uma jabuticaba, meus irmãos, como tantas outras no Brasil. Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI, número 5668. O que diz essa ação direta de inconstitucionalidade? Quase que nem sai, é um trava-línguas. Mas a ideia é justamente essa, porque o que a gente não consegue falar, a gente não aprende, né? Eles não querem que a gente aprenda. Essa ação direta de inconstitucionalidade, ela não propõe, ela impõe, uma vez tornada lei, que todas as escolas, não só as públicas, toda a rede de educação do país, seja obrigada, sob pena prevista por lei, já a partir do infantil, das primeiras séries do infantil. Meus queridos, eu era novo convertido e eu ouvia o meu pastor dizer assim: o cerco vai se fechar. Eu só não esperava que seria tão breve isso. Eu não esperava que seria para essa geração. Eu pensava assim: mas isso ainda vai ter uns 100 anos para frente aí, talvez 200. Isso aí é coisa lá para quando nós estivermos falando de teletransporte, ida para o futuro e máquina do tempo, volta ao passado. Isso é esse negócio, né? O que dá a gente assistir muito de Volta para o Futuro e ler pouco a Bíblia? Aí eu ficava pensando que era coisa para... Chegaram, meus queridos, os dias chegaram. A nossa fé vai ser posta à prova. Acabou a brincadeira. Porque há um lobby imenso para essa ADI. Eu não acredito que isso vai ser colocado em votação para não ser aprovado. Isso aí só se fosse uma cortina de fumaça do Vesúvio, do vulcão Vesúvio, aquele negócio que tem que suspender voo, suspender até projeto da NASA, porque não enxerga nada. Só se for... Mas eu não acredito que isso não vai ser aprovado. Sinceramente, não. Eu tenho para mim que eles já têm até o número dos votos, porque lá é tudo combinado. Lá eles votam, você vota contra, eu voto a favor. Vamos fazer o seguinte, vamos botar uma vitória por 6-5, tipo assim, apertada, para o povo brasileiro receber a notícia assim, não com muito impacto, aquela coisa tipo, que houve divergência. Mas está todo mundo alinhado. É uma agenda nefasta, ateísta, satânica, e todo mundo ali é satanista, meus irmãos, não escapa um. Mas eles combinam lá, a mamãe deles lá, para o povo engolir, com mais, entre aspas, tranquilidade. Mas enfim, eu não vou entrar nem nesse mérito, porque afinal de contas são eles que decidem, né? Não são eles que decidem? Eles só não vão decidir o futuro da igreja, porque o futuro da igreja não só está decidido, como já está decretado. Mas, enquanto esse futuro da igreja não chega, o que a gente faz? Uma vez aprovada essa aberração, uma vez aprovada essa cláusula satanista, o que a igreja faz? Qual é o comportamento da igreja? Bom, o mais fácil de se responder é: a igreja vai orar, sim. Eu quero partir do princípio que a igreja já tem feito isso desde que a igreja orar. Afinal de contas, crente ora, né? Na lógica, a crente nem precisa de motivo específico para andar orando, porque assim, a oração é falar com Deus. Deus é o nosso melhor amigo. Bom, quem não quer conversar com o seu melhor amigo todo momento? Então, tecnicamente falando, a gente não precisa de um grande motivo para orar, não. Mas a gente ora. E que mais? Uma vez que vai nos ser imposto ter os nossos filhos do tamanho de Elias, do tamanho de Juninho, menor, Ana Júlia, aprendendo na escola, que a maioria de nós até paga,
particular, que o que eles aprendem em casa não é certo. Que o fato dele ver o pai e a mãe trocando carinhos, se beijando, se abraçando, aquilo é apenas uma opção, é porque o pai e a mãe gostam disso, mas não necessariamente é o certo. Cartilhas com sexo explícito para os nossos filhos estudarem. O que é que a gente faz? As nossas irmãs que dão aula, que são professoras de infantil, em escolas públicas e privadas, o que é que vocês fazem? Não, o emprego está difícil, sabe como é, né? Sou obrigado. Os pais, não, mas assim, fazer o quê? O governo, né? O país, são as leis e tal, fazer o quê? A Bíblia não manda obedecer às autoridades? Conveniente, né, irmãos? Para livrar a pele a gente obedece. Ah, pastor, o senhor está ensinando desobediência civil? Tecnicamente sim. Está gravando aí, não está? Bota no YouTube, viu, ainda hoje, se possível. Tecnicamente sim. Qual o problema da desobediência civil? Porque alguém que tem poder temporal vai me impedir de ter fé. Eu não reconheço a autoridade de homem nenhum, pode ser o presidente da República, pode ser presidente do Congresso Nacional, pode ser 11 satanás de toga. Eu não reconheço a autoridade que usurpe a minha fé. Vai para o YouTube ou não vai, meu filho? É para ir, viu? Eu não reconheço. Se você quer reconhecer, problema seu. Mas eu não. Aliás, se esses homens não fossem tão endemoniados, eles amariam a igreja por conveniência. Por conveniência. Por simples conveniência, eles amariam a igreja, porque, meus queridos, o povo de Deus é o povo que se submete à autoridade. Porque a Bíblia manda. Mas eles querem mais, eles não querem apenas ser obedecidos, eles querem ser Deus. Deus não serão! Não serão! Sabe por que Hitler, ainda que momentaneamente conseguiu ser Deus? Porque em nome do medo ele conseguiu um monte de fiéis. Em nome do medo, ele conseguiu um monte de adeptos. Gente que não estava lá muito disposta a enfrentar um sistema opressor, porque afinal de contas, sabe como é, né? Eu tenho família. Chegou a hora, meus queridos. A gente vem falando, parece muitas vezes até uma cantiga, né? Ah, eu fui para a igreja hoje, pastor, daquele mesmo jeito. Vai chegar a hora. Vai chegar a hora. Pois é, já não vou falar mais, porque a hora já chegou. A hora já chegou. Não tem mais tempo para brincadeira, meus queridos. Não tem mais tempo para mimimi. Não tem mais tempo para estar me doendo. A minha unha. Pisaram na minha sombra. Oi, pisaram na minha sombra. Não tem mais tempo para isso, não. Agora é para quem ou é ou não é. A gente teve a oportunidade de ser pelo ensino. Agora a gente vai ter que ser na tora. Quem quer, né? Porque acabou. E as profecias apontam para isso. Os homens vão se assentar com o espírito do anticristo. Porque Jesus disse que o anticristo é um espírito. Jesus disse que o espírito do anticristo já está no mundo. Então o anticristo é um espírito. As pessoas ficam pensando no anticristo como um homem, tipo assim, é um homem. Será que é Donald Trump? Né? Um dia, quando o Donald Trump foi eleito em 2016, você disse, agora a igreja se prepare porque Donald Trump é o anticristo. É meio contraditório, porque quem anda matando cristão por aí não é ele. É meio contraditório. É outro governante de outro país, não é Trump, que anda matando cristão. Jesus disse que o anticristo é um espírito.
E Jesus disse, ele já está no mundo. Olha, Jesus falou isso há 2000 anos atrás. Então tem 2000 anos que o espírito do anticristo está no mundo aí, usando um monte de filho do demônio. Um monte. Então o que esses homens querem? Eles querem se assentar como é o espírito do anticristo, se assentar no trono de Deus, querendo ser Deus, se opondo a tudo que se chama Deus, ou seja, usurpando a adoração, impedindo a adoração ao Deus verdadeiro, perseguindo fé ao Deus verdadeiro. Esse é o espírito do anticristo que Jesus disse há 2000 anos atrás, já está no mundo. Então, meus queridos, além de orar, nós temos que tomar uma decisão entre... Vai chegar o momento, tá? Antes a gente ainda tinha como se esquivar, dizer assim, não, calma, não podemos, não precisamos ir para esse extremo. A gente consegue contornar e a gente não precisa bater de frente com o Estado, ou se preferir com o establishment. Tá bonito, né? Pelo menos no nome. A gente não precisa bater de frente com esse sistema e a gente não precisa obedecer ainda, né, ordens que usurpem a nossa fé. Mas agora eles puxaram a corda. Agora eles querem que você tome uma decisão. Eles que querem que você tome uma decisão. Ou você continua na fé prática, não se submetendo a nenhum tipo de tirania que usurpe a sua fé. Entenda o que significa isso, irmão, usurpação da fé. Alguém pode dizer assim, não, mas a minha fé está dentro de mim, ninguém tira. Irmãos, sinceramente, irmãos, a Bíblia não dá nem direito da gente pensar em fé destituída de prática. Usurpação da fé é justamente isso, é que na prática você faça algo que seja contraditório à fé que você professa. Isso é usurpação da fé. Eles vão dizer para você assim, não, isso é coisa de pastor maluco. Olha, vocês estão sendo ensinados por um louco. Ele é louco. Quem não me conhece até pensa, mas você já me conhece. Estou aqui há quase 5 anos, gente. Não dá para vocês saberem que eu não sou louco. Eu pareço louco, mas eu não sou. Mas eles vão dizer assim, isso é coisa de pastor maluco, viu? Que estão querendo botar caramela para vocês. As igrejas vão continuar abertas. Vocês têm liberdade para crer em que vocês quiserem, mas na prática vocês têm que fazer o que eles querem. Isso é usurpação da fé. Fé e prática não se divorciam. Aliás, Tiago lança um desafio interessante. Alguém dirá, eu tenho fé. E eu vou dizer para ele assim, mostra-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé. Não é com obras, não. Eu mostraria a minha fé pelas minhas obras. Chegou a hora, meus queridos. E o que eu estou fazendo aqui nessa manhã? Estou estragando o clima da ceia? Não. Muito pelo contrário. Isso aqui é um choque de realidade. E mais um motivo para a gente tomar a ceia desejando o céu é logo. Logo. Porque os dias já são maus. E no mundo mau ele ainda fica pior. Choque de realidade, meus queridos. A gente obedece a qualquer autoridade, enquanto essa autoridade não usurpa a autoridade de Deus. É assim dentro das nossas casas. A Bíblia ensina, a esposa é submissa ao marido. E tem que ser, a Bíblia que ensina isso. Mas se o marido se utilizar dessa autoridade dada por Deus, para querer ser Deus na vida dela, se ela obedecer, ela é uma idólatra. Toda autoridade constituída está debaixo da suprema autoridade divina. E para continuar tendo autoridade, precisa estar aqui. Se fizer isso, já não é para ser obedecido. E se quiser fazer isso, é para poder a gente pensar assim, deve ser o espírito do anticristo. Fuja dele. Ação direta de inconstitucionalidade. Sabe a quem interessa essa ação? Sabe quem impetrou essa ação no Supremo Tribunal? Adivinha? Eu sei que vocês não têm nenhum palpite, então como eu sei que vocês não têm um palpite, eu vou ajudar. PSOL. Olha o nome. Partido Socialismo e Liberdade. Eu não sei se eles são burros
ou se eles estão brincando com a nossa inteligência, porque onde é que foi que teve liberdade em socialismo? Partido Socialismo e Liberdade impetrou essa ação no Supremo. Um partido que não tem voto para eleger um senador, mas está querendo governar o país via STF. Perderam nas urnas em 2018, mas estão governando o país via Poder Judiciário. Aí me diga, gente, que lógica tem a Corte Suprema do nosso país atender um pedido de um partido, e um partido minoritário, um partido, podia ser o maior. Não pode. Corte Suprema existe para cuidar da Constituição, não é para atender pedido de partido político, não. Muito menos partido derrotado, medíocre, criminoso, socialista. Mas ali é um puxadinho, né? A gente já sabe como é que funciona a coisa. Vai ficar difícil, viu, irmãos? Mas, assim, ao mesmo tempo que fica difícil, vai ficar interessante. Porque as coisas começam a ganhar o seu rumo. Quem é, continua sendo. Quem não é ainda, fazendo uma abordagem aqui arminiana agora para não tirar a esperança de ninguém. Quem não é ainda, tem a oportunidade de começar a ser. E quem nunca foi, já sabe qual é a decisão que vai tomar. A quem interessa a ADI 5668? Existe uma agenda na ONU chamada Agenda 2030. Preste atenção, viu, irmãos? E não murmure não, para você não perder sua bênção, viu? Porque eu não estou pregando ainda não, mas eu tenho obrigação de deixar você. Eu tenho responsabilidade com a igreja do Senhor Jesus, eu tenho obrigação de lhe deixar esclarecido. É melhor você aprender aqui comigo do que você ir para Google, viu? Ou pior ainda, ir lá para o YouTube, lá para o canal 247, Carta Capital, Metrópolis, e o diabo A4, A5 e A6. A Agenda 2030 da ONU. O que é essa agenda? Essa agenda é uma agenda colossal. Tem lá não sei quantas páginas. Mas assim, no meio dessas páginas tem algumas coisas assim, né? Bem demoníacas, tipo, até 2030, todos os países democráticos. Bonito, né? Democracia. Terão que estar erradicando o preconceito contra LGBTs e, portanto, o que se faz? Como é que se faz como é que se erradica esse preconceito? Uma das coisas é ideologizar a educação. Consequentemente, tirar a autoridade dos pais sobre os seus filhos. Porque se o pai ensina em casa o que é certo, e a escola tem a obrigação de ensinar ideologia de gênero, e quando você dá à escola essa prerrogativa, você está dando a ela uma autoridade que usurpa a autoridade dos pais. Isso de certa forma até já acontece. Logo, quem está ensinando certo? Os pais ou o professor ou a professora? Não, o professor ou a professora, porque eles estudaram para isso. Se meu pai e minha mãe soubessem de alguma coisa, ia ser professor, meu professora. Mas por que meu pai e minha mãe não é professor e professora em escola nenhuma? Porque eles não sabem de nada, quem sabe é o professor. Essa Agenda 2030 também tem aprovação de aborto até o 9º mês de gravidez. Aliás, eu não vou nem chamar esse negócio de aborto, porque isso não é aborto, isso é um assassinato. Não é só porque é 9º mês, não. Já no feto é assassinato. Até o 9º mês. Liberação das drogas indiscriminadamente. Proibição geral de posse e porte de arma para a população civil. Eu particularmente não quero ter arma não, viu, irmãos?
Estou aqui fazendo lobby, não quero ter arma, não estou vendendo arma, não conheço ninguém que vende, tá? Agora, para mim, é ruim ter arma na mão de vagabundo. Porque quem mata é vagabundo, é assassino, não é pai de família, não é mãe de família. Agora, que interesse a ONU tem de desarmar a população civil? Por que não tem lá na Agenda 2030, tirar todas as armas da mão dos traficantes, dos bandidos? Não tem isso lá, porque eles têm o direito. Olha que agenda maligna, satânica, ideologia de gênero está lá. Então, os países que obedecem à ONU como se ela fosse a representação divina na Terra, estão alinhados com essa agenda. E o presidente da Suprema Corte Brasileira já disse que vai pautar a Agenda 2030 da ONU, ou seja, isso é só o começo. Ideologia de gênero, sendo obrigatório nas escolas, é só o começo, meus irmãos. E a igreja, como é que a gente faz mesmo? Não é que vocês não têm por onde, vocês não têm um caminho a seguir, tem, o caminho está traçado. O negócio é, vai andar por ele, vai continuar andando, ou vai dar uma... Ninguém está vendo, né? Acabou a brincadeira, meus queridos. Vocês se lembram que algum tempo atrás eu dizia assim, é uma coisa que eu não sei lidar, nunca soube, em igreja, é picuinha. Sempre disse isso, as igrejas que eu pastorei, eu sempre disse isso. Não sei lidar com picuinha, sabe por quê? Primeiro vamos definir picuinha. O que é picuinha? Picuinha está no dicionário da língua portuguesa, viu? É o piado do pinto pequenininho, do passarinho filhote. Aquela coisa pequena, mas que faz barulho. Picuinha. Por que eu não sei lidar com picuinha, irmão? Porque um crente, não, biblicamente falando, o crente não tem motivo para picuinha. Crente não tem motivo, porque crente lida com coisa grande desde sempre. A igreja sempre esteve envolvida com... Irmãos, a igreja resistiu a Nero. A igreja resistiu a Nero, que no curso para ser diabo, ele já estava na pós-graduação. E a igreja passou por ele. E chegou até nós. Então nós não temos tempo a perder com picuinha, com mimimi, porque nós lidamos com coisa grande para obedecer ao nosso Senhor. A gente, todos os dias, como a Bíblia diz, nós somos entregues como ovelhas ao matadouro. E está chegando o momento, meus queridos, que Deus nos fortaleça. Que Deus nos fortaleça, né? E a pressão está grande, né? Porque a semana passada foi um pastor. A Bíblia tem que ser atualizada. De novo, essa minha aqui, ao meio da revista, é atualizada. De novo. A Bíblia tem que ser atualizada. É impossível pessoas pegar 2, 3 versículos e condenar a homossexualidade. Não sei como é que líderes ainda conseguem ensinar que a mulher tem que ser submissa ao homem, isso é machismo. Bom, primeiro que a Bíblia não diz que a mulher tem que ser submissa ao homem. A Bíblia diz que a esposa tem que ser submissa ao seu marido. Então as irmãzinhas que não gostam muito de obedecer a ninguém, não casa. Tem opção, a Bíblia não vai te condenar, não. Agora, a Bíblia não diz a mulher tem que ser submissa ao homem. A Bíblia diz a esposa ao seu marido. Vai atualizar isso aí também? Aí, quando chega essa semana, o Papa, né? O Papa Melancia, que é... Não, ali não é melancia, não. Ali é Papa Goiaba Branca, né? Branco por fora, vermelho por dentro. Ele soltou a nota lá que a Bíblia precisa ser revista, porque é um livro ultrapassado. Aí você pensa, meu irmão, um pastor influente, considerado intelectual, midiático, diz que a Bíblia tem que ser atualizada. Evangélicos. O Papa vai e solta a nota que a Bíblia está ultrapassada. Católicos. Aí a pressão em cima da igreja que se mantiver bíblica, né? Fundamentalistas, fanáticos, porque o Papa já falou, até o pastor já falou, mas esses fanáticos, esses fundamentalistas continuam acreditando nesse livro.
meus queridos, vai apertar para a gente. Mas ao contrário do que o povo lá fora diz, não vai dar ruim, não, vai dar é bom. Porque foi justamente quando a igreja foi mais apertada, ela foi mais igreja. Sabe por quê? Não é porque o crente é aquele tipo de... Aquele cara, o pessoal diz assim na roça, fulano é raçudo, viu? Fulano é raçudo, quanto mais apanha, mais vai para a briga. Não, a gente não aguenta apanhar não, irmãos. A gente corre de apanhar, a gente não aguenta apanhar não. O problema não é a gente, o problema não, a solução é o que está na gente. É o Espírito Santo. A gente não pode nada não, mas ele pode tudo. Então vamos continuar bíblico. Vamos continuar bíblico. Não importa o que o Papa disse, para mim ele é um homem como qualquer outro. Guerreiro Nailson é mais santo do que ele. Então se eu tenho que chamar o Papa de Vossa Santidade, vou chamar Nailson como falta adjetivo para Nailson. É um homem, ele é um homem, rapaz. E esse daí está desgraçadamente só misericórdia. Eu era fã de João Paulo II, eu era fã, viu? Não era débito dele não, mas era fã. Esse aí, uma surra de gato morto. Esse aí está só misericórdia de Deus. É um homem, gente. Aí o outro também, o pastor fulano falou. Ele fala o que ele quiser, ele tem voz para falar. É midiático, tem microfone, tem câmera. Tem livros publicados. Já falaram, irmão. Já falaram. E daí? Eu não quero saber o que o homem falou. Eu quero saber o que Deus fala. Acabou. A minha regra é essa aí. Mas está chegando a hora, irmãos. Nós temos uma decisão a tomar. E eu quero encorajar a igreja que se apresse, viu? A gente orou hoje por essa situação, mas assim, eu diria que uma oração sábia não é orar para Deus impedir que isso seja aprovado, não. Por que nosso interesse em que isso seja... Bom, meu interesse, obviamente, é que isso não vá para as escolas, porque criança não pode ser vítima de uns infeliz. Eu estou meio sem vocabulário para esses negócios, né? Está me faltando adjetivo, mas assim... É óbvio que a gente não vai concordar com um negócio desse, então a gente realmente não quer que isso seja aprovado. Agora eu não quero por quê? Eu estou pensando nas crianças, nas injustiças que elas vão sofrer, ou eu estou pensando em eu não ter problema com o governo, não ter problema com o establishment, porque aí é problema, aí eu estava tão tranquilo, estava fazendo meus projetos aí, guardando até um dinheiro aí para fazer um negócio aí, rapaz, e agora... Pois é. Tem um ditado popular que diz: a alegria de pobre dura pouco, né? A alegria de crente não dura. Sabe por que ela não dura? Porque a alegria do crente não é aqui. Jesus disse aos discípulos que intercedia por eles para que a alegria deles fosse completa. Agora, só que a questão é a seguinte: onde é que essa alegria é completa? É aqui? Não. É lá. Para onde a gente vai? Então oremos para que a igreja seja forte, para continuar sendo igreja debaixo do senhorio de Cristo e não debaixo da tirania de homens. Porque nenhum deles morreu por nós não, irmãos. Cristo morreu por nós. Abra a sua Bíblia. Agora sim, né, irmãos? Abra a sua Bíblia na primeira carta de João. Eu prometo que eu vou ser breve, viu? Baseado no calendário judaico, um dia termina às 18 horas, então eu prometo terminar ainda hoje para vocês. Desculpe, não. 1 João capítulo 5, versículo 14. Primeira João capítulo 5, versículo 14.
Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 14, diz assim a palavra de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele. Perdão, irmãos, eu falei versículo 14, versículo 4, eu estou lendo aqui, estou estranhando. Desculpe. 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Me chama a atenção nesse versículo, é que ele diz que esta é a vitória que vence o mundo, irmãos, não é que vence no mundo, mas é que vence o mundo, porque mundo na Bíblia não é um endereço, mundo na Bíblia não tem um sentido geográfico, não é um lugar, embora seja também. Mas mundo na Bíblia é principalmente um sistema de valores. Então, quando a Bíblia diz que a vitória que vence o mundo e não no mundo, embora tenha muita gente aí que ia vencer no mundo, né? Independente de qualquer coisa. STF, aprove aí a sua ADI para impor ideologia de gênero, depois você também impõe aborto até no 9º mês de gravidez, libera droga para tudo quanto é lado, cocaína, crack, maconha, libera tudo aí, pinta e borda, bagunça o coreto. Esse sistema de valores aí, meus irmãos, a Bíblia diz que a vitória que vence o mundo, ou seja, esse sistema de valores é a nossa fé. Então perceba que se o mundo é um sistema de valores, a nossa fé, ela é combativa. Interessante que a Bíblia trata a fé como algo combativo, porque nós estamos numa guerra. Judas 3 diz lá, o autor da epístola de Judas, curtinha, é um capítulo só, versículo 3 diz lá: querendo eu escrever-vos sobre a comum salvação, ou seja, Judas tinha interesse de escrever algo parecido com o Evangelho, fui impelido pelo Espírito Santo a vos exortar que batalhem pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, todas as vezes que você vê a palavra fé relacionada à igreja, ela tem um caráter combativo. Paulo terminou o ministério querendo briga ainda. Ele disse: olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então a fé tem um caráter combativo. Por quê, irmãos? Porque os valores do mundo, que nós chamamos de valores, mas de valor não tem nada. Os valores desse sistema corrupto, desse sistema maligno, desse sistema satânico, a gente não tem que estar resignado, tipo assim, eu creio, mas não estou aguentando, não. Você tem que combater, é batalha, você está numa guerra, irmãos. Vida cristã não é um playground. Vida cristã não é uma excursão a um parque. Vida cristã é um campo de batalha. Aliás, uma das imagens que a Bíblia usa para falar do seu povo, de Deus falar do seu povo, é chamar o seu povo de exército. Paulo refere-se a si mesmo e exorta a Timóteo que exorte a igreja que faça o mesmo como um soldado. Então a fé cristã é combativa, porque Paulo sempre entendeu, e Jesus também ensinou isso, que o fato de você crer, o fato de você ser crente, trará sobre a sua vida a represália do mundo. O mundo vai te odiar. Jesus disse isso. E quando a Bíblia diz que o mundo vai nos odiar, obviamente, mundo como sistema de valores
se encaixa exatamente na condição, na situação que eu trouxe agora como introdução para vocês sobre o que está acontecendo no nosso país. Ora, vocês acham mesmo que esses homens que querem empurrar na sociedade brasileira esse tipo de aberração, se eles encontrarem resistência em cristãos, eles vão ficar satisfeitos? Eles vão jogar pesado, irmãos. Então vai ser os valores satânicos do mundo dando nas portas da igreja. E a fé tem que ser combativa, não no sentido de pegarem armas para contra-atacar com arma bélica, mas no sentido de dizer a verdade, de proclamar, de ser profeta. Eu vim de um contexto em que as pessoas, todo mundo quer ser profeta, irmão, todo mundo quer ser profeta. Aí a pessoa ia ler um versículo da Bíblia, ali um versículo, sabe? Porque eu sou profeta. Eu digo, profeta. A gente vai analisar a palavra de Deus e vai ver como é que viviam os profetas. Profeta comia pouco ou nem comia, vivia pulando de um lugar para outro perseguido, nunca era bem quisto por ninguém, o povo queria matar. E os reis só queria a profecia se a profecia fosse boa, assim, no sentido de, né? O rei estava todo em pecado, aí, ó, pode ir, Senhor, suba contra os inimigos, porque Deus é contigo, vai lhe dar vitória. Aí o rei saía todo, eita. Mas quando o profeta era de Deus, dizia assim, ó, assim diz o Senhor, se você for, você vai cair. Assim diz o Senhor, os cães lamberão o teu sangue, onde lamber o sangue me lembra aí o nome do cidadão dono da vinha lá, Elivan, ou qualquer outro irmão. Naamã não, a vinha de Nabote, eu ia falar a vinha de Jaboque. Não, é quase a mesma coisa, irmãos. Não me censure não, viu? A gente tem um histórico aí meio complicado. A vinha de Nabote, os cães vão lamber o teu sangue, onde lamber o sangue de Nabote, Acabe. Aí bota na masmorra, eram odiados, porque o profeta não é aquele ser arrogante, aquele ser que tem o prazer de ser do contra, insuportável. Não, o profeta é alguém que fala em nome de Deus, fala a palavra de Deus, sem se importar com as consequências. Porque se a palavra é de Deus, as consequências para o povo de Deus serão as melhores possíveis. Mas as consequências para o profeta, face ao sistema de valores desse mundo, pode ser a morte, pode significar morte. E profeta, atualizando, aqui sim, atualizando do antigo para o novo, não é atualizando a Bíblia, não, atualizando aqui o entendimento. Estou interpretando o antigo à luz do novo, que é o certo, viu, pastor? Estou atualizando a Bíblia, não. Todos nós somos profetas, porque a Bíblia diz que Deus nos deu um Espírito que exerce através de nós o ministério da reconciliação. E nesse ministério nós temos o dever de reconciliar o homem com Deus. E como a gente faz isso? Pregando a verdade. Porque ninguém será reconciliado, um pecador não será reconciliado com o santo, eternamente santo, estando ele em pecado, promovendo pecado, promovendo desgraça na sociedade. Nós temos que ser profetas, irmãos. Abrir a nossa boca para denunciar o erro, a injustiça, o satanismo. Não, pastor, mas aí vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim.
Vai dar ruim, porque vai dar ruim? Pode ser que dê, viu? Para a carne vai dar ruim, sim. Deu ruim para os discípulos de Jesus. A Bíblia diz que eles começaram a pregar. Já tinham sido avisados, né, que não fizesse isso. Aí Pedro, de vez em quando ele acertava. Ele disse assim, ó, você julgue se é justo. E Pedro disse a eles, você julgue se é justo. Como podemos nós parar de falar daquilo que vimos e ouvimos? Aí Pedro sentencia, nós vamos antes obedecer a Deus do que obedecer a homens. Aí a Bíblia diz que, deram uma surra neles e exortaram a que eles não mais falassem no nome daquele Jesus. E aí eles saíram tudo dali, tudo borocochô, cheio de mimimi. Se pelo menos nós tivéssemos um bolsa remédio para cuidar dos ferimentos. Não! Eles saíram dali e foram pregar. E a Bíblia diz que eles se alegraram extremamente pelo fato de serem achados dignos de sofrer por amor de Cristo e do Evangelho. Pedro era super-homem, João era. Nenhum ali era super crente não, meus queridos. Pedro negou a Jesus por 3 vezes, no intervalo de tempo curto, porque foi antes que o galo cantasse. Havia na cultura dos judeus que se você durante a sua vida negasse um rabi, durante toda a sua vida, se você negasse um rabi por 3 vezes, você estava livre dele. Por toda a vida. Pedro fez isso em algumas horas. Por isso que Jesus disse, antes que o galo cante, Pedro, você vai dizer que nunca me conheceu, você vai confessar que nunca me conheceu antes que o galo cante. Esse era Pedro, não tinha nada de super crente nele. João, que a Bíblia chama de o discípulo do amor, foi aquele que fez uma proposta interessante para Jesus. Jesus estava voltando com seus discípulos de uma empreitada de ensino, de pregação, de milagres, e passou pela entrada de Samaria. Já era tarde, estavam todos exaustos. E aí os discípulos disseram, mestre, nós vamos lá, vamos entrar em Samaria, procurar uma estalagem para a gente descansar. Foram e voltaram escarreirados. O povo de Samaria viu que eram judeus, expulsaram, não quiseram ceder para eles lugar para dormir. Voltaram indignados. Aí o discípulo do amor propôs assim, Senhor, queres que nós oremos e invoquemos que desça fogo do céu, como fez o profeta Elias para destruir todos eles? Aí Jesus disse, vocês não sabem ainda a que espírito vocês pertencem. Eu não vim destruir a alma dos homens, eu vim salvar. Pedro, João, não tinha nenhum super-herói ali não, meus queridos. Agora, eles tinham o Espírito Santo. E nós também temos. Eles tinham a palavra de Deus. Nós também temos. Esta é a vitória que vence o mundo. A vossa fé. Você não necessariamente vai vencer no mundo, mas certamente, biblicamente, pela fé, você vai vencer o mundo. Você vai vencer os valores, esse sistema opressor de valores satânicos. A igreja não se curva a ele. Não se curva. A sociedade, irmãos, ocidental tem uma dívida com a igreja. Hoje o mundo ocidental cospe na cara da igreja. Cospe, faz vistas grossas ao genocídio de cristãos no mundo, especialmente no mundo árabe.
em ditaduras como Coreia do Norte, China, países do Sahel africano, norte da África, e que impera regime muçulmano, lei Sharia, cristãos são mortos, o Estado Islâmico mata muitos cristãos, e o mundo dá de ombros, ignora isso. A gente aqui trabalha com portas abertas, Vilma diretamente, Luzia, Vanusa, sabe disso. Elas têm acesso a dados, o tanto de cristãos que morrem todo ano, vítimas de perseguição religiosa, especialmente nesses lugares onde impera a lei Sharia. Quando não é lei Sharia, é regime totalitário, é comunismo, socialismo, que são ideologias assassinas, especialmente de cristãos. Porque, repito, o cristianismo é a grande barreira para regimes totalitários, por um único e lógico motivo: nós só reconhecemos suprema autoridade de um único homem que é divino, e o nome dele é Jesus Cristo. Sempre foi assim, vai continuar sendo assim, e será assim até a vinda do único supremo Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. Pode ser que a gente não vença no mundo, mas a gente vai vencer o mundo. A gente vai vencer, vírgula, a gente vai continuar vencendo. E esta é a vitória que vence o mundo, a sua fé. Agora, que fé é essa? É fé no vazio? Não, irmãos. A Bíblia define fé. Fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas esperamos. Agora, perceba, a fé está sim relacionada a futuro, a expectativa também, mas ela não está no vácuo, ela é o firme fundamento, ela está na base. E qual é o fundamento da fé? Abra sua Bíblia comigo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 11, a palavra de Deus nos diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Repetindo, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Se a sua fé é um fundamento firme, é porque ela está firmada em Jesus Cristo, que é o único fundamento da igreja. E como ela permanece em Cristo? Em obediência à palavra de Cristo, que o Senhor Jesus gostava de chamar de mandamentos, para não deixar dúvida. Hoje estão açucarando o Senhor Jesus, estão enchendo o Senhor Jesus de melado de cana. O Jesus na cabeça desses liberais, desses modinha, desses pastorezinhos todinhos, é um Jesus que daria diabetes na gente, de tão açucarado. É um Jesus que arrebentaria com o nosso pâncreas, porque é tanto açúcar, é tanto mel em Jesus. Quando Jesus chamava a sua palavra de mandamentos. Mandamento é coisa que se obedece. Mandamento pressupõe desobediência, você não tem alternativa. Mandamento é para ser obedecido, se você não obedece, você é desobediente, você é incrédulo. Não se desvencilhe a fé. Eu falei que não se divorcia a fé de prática, e também não se desvencilhe a fé de obediência. Se alguém diz que crê em Cristo, vai demonstrar isso de verdade obedecendo a Cristo.
Jesus se referia à sua palavra como mandamentos. Jesus não propôs nada para nós. Jesus nos deu mandamentos. Jesus não nos deu sugestões. Os homens estão transformando o evangelho em boas sugestões, em boas opiniões. Primeiro que o evangelho não tem nada a ver com opinião. Você pode ter a sua opinião, se não estiver envolvido em nada pecaminoso, é problema seu, seja feliz com a sua opinião. Agora, se for algo que contradiga a verdade, isso é uma opinião de incrédulo. As pessoas estão muito nessa hoje, porque essa é a minha opinião, respeite. Me diga aí, gente, o que é respeitar uma opinião errada? Me diga aí, que eu não sei, eu estou tentando. Tem hora que eu entro em desespero. Aí eu paro de pensar para não ficar doido. O que é respeitar uma opinião errada? Isso aqui é feito de papel. Isso aqui é papel, gente. A verdade é objetiva. Ela existe. É fato, isso aqui é papel. Vai dizer que isso aqui é água. Mas alguém vai dizer, olha, na minha opinião, isso é fibra de carbono. Aí eu vou dizer assim, ó o diálogo, viu? Meu pai, eu saio correndo, não tem condição. Ó o diálogo. Tudo bem, eu respeito a sua opinião, mas eu respeite a minha, que isso é papel. Aí, afinal de contas, né, eu respeito aquele que diz que isso aqui é fibra de carbono, reivindico que ele respeite a minha opinião. Não é verdade, não é opinião, tá? É só opinião. Que isso aqui é papel e isso aqui é o que mesmo? Não, isso aqui é o que eles quiserem que seja. Logo, não existe verdade objetiva. Tudo é relativo, depende do seu ponto de vista, da sua opinião. Né? A verdade está com cada um. Agora, traga esse satanismo prático para dentro da Bíblia, para ver. Uns vão ter opinião de que a prostituição é pecado, outros já vão dizer que não, peraí, você tem que entender que na Constituição humana, Freud já explicava isso. Tá? Porque uns têm assim, uma aptidão maior, né? Voraz, outros já ficam mais... Não, isso aí é relativo. Essa semana tem uma emissora de televisão aí que chamou a pedofilia de doença. Que na opinião dela é uma doença, né? Pois é, rapaz, eu suspeito que os pais das crianças têm a cura dessa doença para o pedófilo. Então que nenhum desses filhos do demônio queiram pagar para ver. Porque eles vão causar uma convulsão social. Porque não tem pai e não tem mãe minimamente afeiçoados aos seus filhos, que ao ter um pesadelo, não é sonho não, um pesadelo com a possibilidade de uma miséria dessa, não saia de si. Que esses filhos do demônio não queiram pagar para ver. Estou falando por mim não, tá? Porque eu nem posso garantir o que eu faria se isso acontecesse com meu filho. Estou sendo sincero. Ai, pastor, misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de mim mesmo e de você também. Ou você não precisa da misericórdia de Deus. Você está aqui. Você está aqui porque você é bonzinho, né? Faz por onde, né? Deus te abençoe e a mim não desampare. Quando a gente relativiza a verdade, meus queridos, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Você sabe por que o nosso país e muitos países do mundo ainda não se tornaram uma república primitiva de homens das cavernas? Por causa dos pilares judaico-cristãos que ainda imperam na nossa sociedade. Que até as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, mas têm um senso do que é certo e do que é errado. Tem pessoas que nunca leram a Bíblia, nunca entraram numa igreja, mas são radicalmente contra aborto, porque entendem que é uma vida que está sendo assassinada. Então isso já é uma cultura da nossa sociedade fundamentada nos nossos valores judaico-cristãos.
Então esse negócio de minha opinião, não tem negócio de minha opinião, irmãos. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Vamos ver. Eu tenho dúvida se isso é certo ou errado, mas vamos lá, vamos ver o que a Bíblia diz aqui. O que a Bíblia disser, se a Bíblia disser que é certo, é para você fazer, e faça, porque a Bíblia não divorcia o certo da prática também. Tudo que é certo a Bíblia manda fazer. Você não tem opção de não fazer o que é certo à luz da Bíblia. Tiago diz isso lá em 4,17 do seu livro, né, da sua carta. Aquele, pois, que sabe fazer o bem não faz, esse comete pecado. Tá? Se a Bíblia diz que é errado, não é para fazer. Você não tem a opção de dar um jeitinho brasileiro. Que na verdade, o jeitinho é tão bem dado que não é brasileiro. Na verdade, esse jeitinho é do inferno. O brasileiro botou a patente. O brasileiro é terrível. Satanás criou o jeitinho, ele disse que era dele, ó. Botou a patente. Brasileiro. E se a Bíblia não diz nada a respeito, diretamente sobre o assunto, vamos buscar em todo o conselho de Deus, em toda a Escritura, os princípios que vão aprovar ou desaprovar isso que eu quero fazer. Uma certa feita alguém me trouxe uma situação, se era certo ou errado, que não estava expressamente escrito na Bíblia, proibição, e as pessoas gostam de usar essas coisas. A Bíblia não proíbe o cigarro. Pois é, primeiro que isso não era um problema com o qual os personagens bíblicos lidavam naquela época. Fumar, não existia isso. Nesse contexto da Bíblia não existia fumante. Então não era um problema com o qual tinha que se lidar na época. E segundo, vamos lá, cigarro faz bem? Faz bem? Deus manda você cuidar do seu corpo? Bom, não tem a ordem expressa para não fumar, mas tem a ordem expressa para cuidar do corpo? Então não fume. Esse é o primeiro ponto relacionado a você. E aí tem um segundo ponto, tão importante quanto, relacionado ao próximo. Tudo que eu fizer que fira a consciência de alguém é pecado. Pode nem ser expresso na Bíblia como uma proibição, mas se eu fizer e causar escândalo para alguém, por amor a Cristo e consequentemente por amor à pessoa, eu não vou fazer para não ferir a consciência dela. E isso é bíblico. A vitória que vence o mundo, meus queridos, é a vossa fé. A vossa fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas que nós não vemos, mas nós esperamos. Se é firme fundamento, está firmado em Cristo, que é o único fundamento para a fé. Quero finalizar lendo com vocês aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 33. Olha só o que a fé faz no mundo. Você não vence no mundo, você vence o mundo. Mas você vence o mundo estando no mundo. Logo, meus queridos, podem aprovar a lei que quiserem. Se essa lei não fere a palavra de Deus, nós seremos aqueles, por amor a Cristo, mais obedientes a ela, porque nós devemos fazer isso. Porque Deus manda. Mas qualquer lei, qualquer imposição de qualquer homem que usurpe a autoridade que Deus e somente Deus tem sobre nossa vida, vai encontrar na igreja um grande obstáculo. Eles têm uma opção: nos matar. Essa foi a opção de Nero, por exemplo, tá? Isso não seria inédito, tá? Não seria nada novo. Só que eles não vão conseguir acabar com a igreja. Porque a igreja vai sair da terra não por meio do extermínio de tiranos. A igreja vai sair da terra por meio do arrebatamento. Quem vai tirar a igreja da terra é o dono da igreja. Não é o homem, não.
E eles não bobeiam não, que eles podem sair primeiro que a gente, só que eles não saem pelo arrebatamento não. Jeová, ele cura, mas ele também mata. Jeová cura e Jeová mata. Não, ninguém brinque não. Hebreus capítulo 11, versículo 33 a 40 diz assim: os quais, isso aqui é um resumo, gente, da narrativa dos heróis da fé, a galeria dos heróis da fé, que é um texto lindo. Eu quero encorajar você a ler em casa esse capítulo 11 de Hebreus todo. Isso aqui é como você lê isso aqui, você fica encorajado a continuar firme e forte. Porque o texto está falando de homens normais, homens e mulheres como vocês, que não eram nenhum super-homem, nenhum super-crente, nenhum ser com alguma coisa a mais, eram homens, eram mulheres, que pela fé venceram o mundo, no mundo. Versículo 33, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Cadê a teologia da prosperidade? Está no inferno. Versículo de número 38. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus promovido coisa superior a nosso respeito. A respeito de quem? A respeito da igreja, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Traduzindo isso aqui em miúdo, esses homens e essas mulheres que venceram o mundo, no mundo, pela fé, esses homens estão mortos, mas aguardam a ressurreição dos mortos, que está escrito lá em 1 Tessalonicenses 4, em que eles se ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e juntamente com eles arrebatados ao encontro do Senhor dos ares, e diz a Bíblia, estaremos sempre com o Senhor. E o interessante disso tudo, meus irmãos, é que Jesus deixou esse mundo dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E 1 Tessalonicenses 4 termina a narrativa do arrebatamento dizendo que nós estaremos sempre com o Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos fortaleça. A igreja continue sendo independente das circunstâncias, independente das tiranias, independente do que o homem diga. O homem não tem a última palavra sobre nada, e muito menos sobre a igreja. A igreja não tem a primeira nem tem a última palavra, a igreja tem a única palavra, e a palavra é a palavra de Deus, do começo ao fim. Deus abençoe. E quem quiser atualizar a Bíblia, vá atualizar o livro de São Cipriano, filho de Satanás. Porque a Bíblia não precisa de atualização. Ela é atual. Ela foi para ontem, é para hoje e será para sempre. Deus abençoe, irmãos.